nada, e só a palavra do Senhor para nos dar força e nos fazer prosseguir. Quero agradecer ao nosso pastor Eurico Sanches, por ter nos convocado para esta missão. E eu falei com a minha esposa hoje à tarde que ceder o púlpito numa terça-feira e a gente ter o privilégio de ser chamado para levantar as mãos e agradecer a Deus, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Mas agradeço a Deus. Pastor Eurico tem sido um pai para nós, os pregadores. Eu não vou me chamar de itinerante, até porque eu não sou, mas de vez em quando a gente precisa sair, atender alguns convites, e ele sempre nos abençoa, né? E também não deixa a gente parado aqui na sede, sempre trabalhando. Eu sou muito feliz pela vida do pastor Eurico e pelo que ele tem feito pelo meu ministério aqui. Cada dia parece que o meu ministério está iniciando. São 40 anos só de pastor, aí fora presbítero, diácono, auxiliar, mas cada dia parece que a gente está recomeçando. Eu fico feliz por tudo isso. Quero agradecer também a companhia da minha esposa, que já está me colocando aí no mundo, né? Através da mídia. Que Deus abençoe a vida dela. Agradecer ao pastor Edson, que hoje está aqui representando o pastor Eurico, e com carinho, essa amizade que é de um tempo, né? Tem nos acolhido de forma grandiosa. Primeiro pastor que eu abracei aqui em Lucas do Rio Verde, pastor Adonias, né? Primeiro pastor. E essa amizade nossa tem perdurado e vai perdurar até que Jesus volte para nos arrebatar. E quando chegar lá no céu, eu vou pedir para morar numa casa do lado da sua. Tá bom assim? Vai dar. Que bom rever os irmãos aqui da congregação ali do Amazonas 2. Vez por outra nós estamos ali cultuando com os irmãos. E também os nossos queridos obreiros que estão aqui à minha retaguarda, estão aqui à minha frente, intercedendo por nós. Não posso deixar de falar aqui da irmã Neucida. A Neucida está sempre orando pela nossa vida e é o motivo de nós estarmos aqui de pé. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, nós estamos tivemos aqui 6 dias, né? 6 dias de estudo bíblico, de poder, de graça, enfim, na EBOL. Aprendemos muito, né? Quem veio aprendeu, não pude estar em todos os dias, todos os horários, mas naqueles que eu vim, aprendi, guardei e com certeza farei uso na minha vida. Tenho certeza que os irmãos também aprenderam bastante. E hoje o Senhor Jesus nos dá mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra. Vamos então à nossa lição, a lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Na verdade, nós hoje vamos tratar do assunto, talvez dessa sequência, né, dessas 4 aulas, o mais complicado, não vou dizer o mais difícil, mas é o mais complicado, porque é fácil falar do espírito e é fácil falar do corpo, mas da alma é um pouquinho mais complicado. Mas o Espírito Santo, que está aqui, com certeza nos iluminará, nos orientará e também abrirá o nosso coração para nós entendermos a sua palavra. Evangelista Moacir, né? Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Distinguir o homem das demais criaturas tem sido uma tarefa incansável da ciência filosófica e teológica. Eles têm lutado para para chegar a um denominador comum acerca do homem. Porém, só a Bíblia Sagrada é a autoridade reveladora que revela a natureza imaterial que faz o homem ser diferente, ou seja,
imagem e semelhança de Deus. Segundo a Bíblia, o homem recebeu uma alma que o capacita a pensar, sentir e escolher. Desta forma, ele torna-se responsável pelos seus atos diante do Criador. Então vamos definir alma. A palavra alma no hebraico é nefesh e no grego psique. Ela é empregada na Bíblia com vários sentidos. Então a palavra alma é empregada na Bíblia com vários sentidos. E como descobrir qual é o sentido desta palavra? Se nós atentarmos para o contexto, nós então conseguiremos dizer qual é a correta interpretação para aquele momento. E eu sempre gosto de dizer que texto sem contexto é um pretexto para a heresia. Então, antes que a gente entre no pretexto da heresia, nós contextualizamos o texto para nós podermos entender o que Deus está falando através da sua palavra naquele momento, naquele episódio. A alma é o princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano. Ela é agenciada pelos seus sentidos físicos, os quais exploram as coisas materiais, que através dos órgãos do corpo comunica-se com o mundo exterior. Então já deu para entender que falar da alma não é uma coisa muito fácil, mas a graça do Senhor está sobre nós nesta noite. A Escritura mostra que a alma é imortal, possui sede de eternidade e somente encontra descanso na presença do Senhor. Observem bem, se eu parar de falar aqui, daqui a menos de um minuto, tem gente dando glória a Deus. Não precisa nem parar de falar, é só apagar a luz. Tem gente dando glória a Deus, aleluia. Por quê? É o nosso espírito em comunhão com Deus. O corpo nós não vamos falar, até porque eu falei numa outra aula aqui, mas eu quero só tratar da alma. Porém, a alma, ela tem sede, ela tem vontade de estar na presença do Senhor. Que coisa interessante, né? Foi feita por Deus, mas ela tem essa vontade. Eu quero estar na presença do Senhor. Compreender a natureza da alma não deve ser um exercício teórico, ou seja, vamos abrir os livros e vamos procurar entender a natureza da alma. Precisamos, na verdade, entender que conhecer a alma é uma necessidade espiritual. Nós estudamos na primeira aula que o homem é tricômodo, espírito, alma e corpo. Então, se é desta forma, para que nós tenhamos uma compreensão melhor a respeito da alma, precisamos também ter essa necessidade, e não é humana, é uma necessidade espiritual. Somente compreendendo que nossa alma pertence a Deus, cuidaremos para que ela não seja contaminada e nem vilipendiada. Só dessa forma nós cuidaremos da nossa alma. O nosso textuário diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muito bem, em seu ensinamento, Jesus deixa bem claro que o corpo físico é a dimensão material, apalpável, que nós podemos ver, que nós podemos sentir da tricotomia humana, enquanto a alma é a parte imaterial do conjunto, não é apalpável, não se pode ver, mas ela faz parte
deste conjunto. O homem tem o seu poder limitado apenas no corpo, podendo causar ao corpo danos na vida terrena. Porém, Deus, sempre eterno, tem total poder e autoridade sobre o conjunto, corpo, alma e espírito. Ao homem apenas limitado, porque também depende do Senhor Deus, mas ele pode mexer com o corpo, agora com a alma não. A alma só Deus. Pensar que o corpo é algo temporal constitui um contraponto à verdade bíblica. Por que eu coloquei isso aqui? Porque daqui a pouquinho nós vamos falar de novo, mas tem pessoas que acham, ou doutrinas por aí, de que o corpo é uma coisa temporal. Morreu, foi para a terra, misturou com a terra e acabou. Não é bem assim. E isso nós vamos ver aqui no decorrer da lição. O Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Isso é que diz o texto sagrado. Então, a Bíblia trata do corpo, porque a Bíblia não fala de ressurreição da alma, a Bíblia fala de ressurreição do corpo. Podemos ver claramente a diferença da parte material e da parte imaterial. Então, o corpo não é temporal, porque no processo da ressurreição é o corpo que vai ressuscitar, porque a alma não morre, né? Então, precisamos ter isso em mente. A alma e o espírito são inseparáveis por estarem entretecidos um na textura do outro. Essa textura que entretece o espírito e a alma é a mesma substância espiritual formada pelo sopro de Deus. Ou seja, quando Deus une a alma e o espírito ao corpo, é dele que provém a substância que entretece. Vocês estudaram na aula que fala sobre o corpo humano, quando o salmista diz lá que nós fomos entretecidos, né, como um tecelão faz um tecido. Aí temos dois detalhes. Primeiro, o salmista diz que isso aconteceu no oculto, ou seja, Deus nos ocultou dos homens. Onde foi esse oculto? Foi feito, a Bíblia fala, esse oculto é o útero materno, porque a medicina está limitada. Por enquanto, a ciência está limitada e vai estar pela Bíblia, vai estar sempre. Ou seja, o ser humano é entretecido no útero. Então a ciência conhece até o momento em que há fecundação, mas ela não sabe como desenvolve esse tecido. E isso o salmista disse que ficou oculto. Se ficou oculto, então quando Deus sopra o fôlego de vida, né, que Ele coloca nesse corpo, a alma e o espírito, essa textura é dada por Ele. Ninguém consegue descobrir qual é o tipo da textura. E um outro detalhe que eu não posso deixar de falar aqui: quando o tecido, né, essa textura, essa tecelagem do corpo é terminada, acontece como acontece com um bom tecelão. Quem é um bom tecelão, ele termina de fazer o tecido e você não acha mais a ponta do fio para desmanchar. E assim somos nós. Deus nos entreteceu de tal forma que ninguém consegue achar a ponta. Glória a Deus. Vamos seguir. Essa substância espiritual formada pelo sopro de Deus foi feita para que
estes dois, alma e espírito, pudessem habitar conjuntamente no mesmo corpo. Porém, a revelação bíblica diz que, ainda que a textura seja a mesma, ainda que eles habitem no mesmo espaço, a Bíblia diz que existe uma divisão entre a alma e entre o espírito. Está escrito lá na carta aos Hebreus. Verdade prática: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A proliferação das doenças psicossomáticas, tais como estresse, ansiedade, depressão, com todas as suas variantes e efeitos colaterais, é o resultado de uma alma mal cuidada. E nós vamos tratar desse assunto com mais diligência à medida que o tempo for nos permitindo. O salmista, ele diz da seguinte forma: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei da salvação da sua presença. Observamos aqui que o salmista está questionando a si mesmo sobre a sua angústia, a sua tristeza, a sua perturbação. Se fosse hoje, nós diríamos que o salmista estava psicossomaticamente afetado. Não temos aqui para definir se ele estava estressado, se ele estava deprimido, mas era exatamente isso que estava acontecendo. Porém, nós temos aqui um outro detalhe muito importante. Os versículos de 46 a 48 de Lucas, no capítulo 1, diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Quando nós lemos o Cântico Magnificat, uma oração ecoa fortemente em gratidão, louvor e humildade, com todos os requisitos para a manifestação de um quadro psicossomático. A alma bem cuidada de Maria celebra com júbilo. Davi possuía todos os requisitos para não sofrer, como ele mesmo falou. Maria era quem tinha todos esses requisitos para sofrer. Onde é que está a diferença? Numa alma bem tratada, numa alma bem cuidada. Então, a recomendação aqui, na verdade prática, é cuidar bem da alma. Não tem remédio para as enfermidades do século que nós conhecemos. Nós corremos para um subterfúgio, porém não resolve, porque esse mal é da alma. Essas doenças, elas são produzidas pela ansiedade de querer resolver os problemas futuros. O futuro só pertence a Deus, e nós queremos ter o futuro na nossa mão, e aí nós adoecemos, corremos no psicólogo, no psiquiatra, nos remédios de tarja preta, e não resolve, porque a alma é que está enferma. E é isso que nós estamos tratando nesta lição. Aleluia, glória a Deus. Então, eu só coloquei esse exemplo porque o nosso tempo é pouco. Então veja bem, diferença de Maria para Davi. Davi tinha dinheiro, tinha um reino à sua disposição. Por que estás abatida, minha alma? Aí Maria recebe uma notícia que mulher nenhuma queria receber. Ela recebe assim: ó, tu é moça, vai ficar grávida, vai aparecer grávida aí no meio do pessoal, e ainda fica sabendo, o que vai nascer de ti, ele vai ser o salvador do mundo, mas você vai ver ele morrer. E não tinha tudo para essa mulher, um problema psiquiátrico, né? Não sei, me perdoe, meu amor. Ela tinha tudo para isso, né? Mas o
o problema não era o que estava diante de Maria, era a condição da sua alma. Alma curada, 0 problemas. Alma enferma, 1000 problemas. E não tem para onde correr. Muito bem. Uma alma bem cuidada confia e descansa no Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Uma alma bem cuidada espiritualmente reflete o caráter de Cristo nas escolhas diárias. Uma alma bem cuidada desfruta do descanso prometido por Jesus. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o apóstolo Pedro, quando vai tratar da alma, ele diz assim: o final da fé. Porque para que tudo isso aqui aconteça, precisa ter fé. Então qual é o final da fé? O final da fé é a salvação da alma. Resolvido o problema, né? A partir de agora ninguém mais tem problema aqui, né? Da doença no cérebro. Vamos seguir. Os atributos da alma. A parte material do ser humano. Quem está com a revista? Eu estou aqui nesse ponto. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais. Como bem evidenciado na criação, o homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e da expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Então vamos falar alguma coisa sobre isso. O homem é um ser singular. A vegetação vive biologicamente e inanimada. Ela não possui alma e nem possui espírito. Os animais vivem, são criaturas animadas, sensitivas e instintivas. O ser humano é totalmente diferente. É a criatura animada e ao mesmo tempo espiritual. Então aí está a diferença entre o ser humano e as demais criação. O homem é o representante direto de Deus sobre a criação e o dominador de tudo embaixo do céu. Deus entregou ao homem a dominação de tudo. É o único ser criado que recebeu imagem e semelhança de Deus. Ele é dotado de corpo, alma e espírito. Através do sopro divino foi capacitado para conhecer, amar e adorar o Criador. As Escrituras revelam a antropologia bíblica completa. Ela é perfeita, inerrante, infalível e imutável. Pronto, encerrou. Eu, você, todos nós somos perfeitos. Não existe erro nenhum em nós. Não existe falha na nossa perfeição e também não vai haver mudança. Seremos sempre o que Deus fez para a sua glória. A supremacia da palavra de Deus dissipa quaisquer ponderações científicas ou filosóficas preocupadas apenas em satisfazer especulações humanas que se dedicam em formular teorias cíclicas e superáveis que só podem trazer confusão. Então, os cientistas, os filósofos, os teólogos têm algumas especulações acerca do ser humano que só confundem as nossas mentes. Porém, quem dissipa todas essas dúvidas é a palavra de Deus. Entre o espírito e o corpo, a alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. São 3 principais atributos. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito, e para comunicar-se
corpo e seus órgãos sensoriais: pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Então, vamos a um comentário rápido. Dentre os sentidos do vocábulo alma registrados na Bíblia, apenas um aparece dentro do contexto do ensino de Jesus em Mateus 10:28, que é o nosso textual. A interação entre alma e espírito é essencial para a compreensão da vida cristã. Então nós falamos aqui que a alma tem sede de Deus, não é? Se é dessa forma, a alma precisa interagir com o nosso espírito para que nós possamos compreender o que é uma vida cristã, né? Porque o espírito está pronto toda hora, glória a Deus, aleluia. Se eu parar de falar aqui, falando Jesus está aqui, você não dá glória a Deus. Mas será que a alma acompanha o espírito nessa glorificação, nessa manifestação? Então os dois precisam interagir para isso. Nossos afetos, desejos e decisões estão abrigados em nossa alma. Então tudo que nós fazemos por meio do corpo não está abrigado no espírito, está abrigado na alma. Quando a alma está cheia de paz e esperança, refletimos essa essência em nossa vida através das ações e das palavras. É muito bom cumprimentar um irmão que está com a alma em paz. Agora, o irmão que está com a alma em angústia, pelo amor de Deus, não é? Você chega perto daquele, né, irmã? Linda dessa coisa aqui. Siléria, né? Quando a gente vai cumprimentar um irmão que está com a alma em paz, o mundo pode estar caindo na cabeça dele que ele vai sorrir, vai ser, ô meu irmão, porque a alma está em paz. Mas se a alma não está em paz, ele pode estar numa redoma de maior segurança. Ele chega para ver, assim, não, sim, eu não tenho tempo para ficar. O centro de processamento de dados da alma é a nossa mente e a sede do entendimento racional. Neste centro de processamento está a nossa capacidade intelectual, a nossa habilidade para pensar e chegar a conclusões lógicas através do pensamento. Então, a nossa razão está na nossa mente. A vontade é a sede de nossas decisões, nosso poder de escolha, nosso livre-arbítrio. A vontade é o nosso comando. Fatalmente, o corpo e o espírito estão sujeitos à vontade da alma, pois é ela quem nos impulsiona e nos motiva às nossas ações e comportamentos. Submetemos à direção do Espírito Santo ou resisti-lo, optar pelos impulsos carnais ou resisti-los, tudo isso ocorre através da vontade. Por certo, a mais difícil atitude para um cristão seja renunciar à sua própria vontade, ou seja, crucificar o ego. E isso é da alma. O tempero da vida está, o colorido da existência, exatamente nas nossas emoções. Nossas reações dão um tom desse colorido. Nosso corpo sinaliza a intensidade dessas emoções. Então, nós temos os dois primeiros componentes da alma, a razão e a vontade. Razão e vontade não dizem muita coisa. Agora, se você quiser dizer alguma coisa, é a emoção. As emoções é que faz a gente rir, faz a gente chorar, faz a gente alegre, faz a gente correr. São as emoções e estão na alma. Sendo os três portadores desse potencial, é importante estar sempre atento, voltado para o espírito, para não sermos levados apenas pelas emoções. Emoções intensas podem prejudicar as funções intelectuais, e se forem insignificantes, né? Intensa é muito alto, insignificante
muito baixo, pode prejudicar o nosso raciocínio. Então, nós precisamos cuidar, ou seja, entrega tudo na mão do Senhor, para que o nosso intelecto, sentimento e volição tenha um equilíbrio, e aí nós conseguimos andar. Cuide bem da alma, ela precisa do espírito para comunicar-se com Deus e do corpo para comunicar-se com o mundo. Que coisa interessante, né? Então, a minha alma precisa do meu espírito para ter comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo ela precisa do meu corpo para ter comunhão com o mundo. Podemos ser influenciados tanto pelo espírito como pela alma. Se formos influenciados pela alma, seremos meramente carnais, inclinados aos desejos pecaminosos, egoístas, distantes de Deus. Mas se formos influenciados ou levados pelo Espírito, seremos santos e teremos comunhão com Deus. Mas se nós juntarmos os dois, teremos então um equilíbrio para viver nesse mundo. Não vamos sair daqui enquanto Jesus vier para a igreja. Então, para isso, precisamos ter esse equilíbrio. A alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista dialoga com ele mesmo. Já falamos isso. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso a sua alma estava entristecida e suspirava. Davi conscientemente sabia que o seu homem interior era distinto dos atributos de sua alma. Seus vários escritos deixam essa inquietação do salmista muito clara para nós. O salmista era uma pessoa muito consciente, e então ele sabia que o que ele estava fazendo, né, o que ele queria fazer, não era o que ele tinha por dentro. Era isso que salmista. Então isso causava a ele, é o que nós conseguimos detectar, porque a Bíblia não tem nenhum esclarecimento a respeito. Então, pelo estudo, nós detectamos isso. Isso causava a Davi um certo desconforto. Entendemos que algum tipo de provação trazia grande tristeza e angústia espiritual, mas Davi não se deixou abater, aprendeu a lidar com as pressões da vida e encheu o peito para agradar. Então vamos lá. Quando Davi conscientemente entende que o seu homem interior era diferente dos atributos da sua alma, ele diz assim: oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Lembro-me do Senhor desde o Jordão. Observa que a situação era tão complicada que ele vai lá no Jordão. Ele nem era vivo nessa época, né? Mas ele vai lá. O que aconteceu lá no Jordão? Deus manifestou seu poder, abriu o Jordão, eles passaram a conquistar. E aí foi isso que ele está falando para Deus. Aí ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Um abismo chama outro abismo, e eu não quero cair no abismo. Minha alma está aqui em situação difícil. Mas quando ele para e faz essa confissão, ele fala: não, eu não vou me abater por causa disso. Os irmãos conhecem algum irmão, não me responde, pelo amor de Deus, mas vocês conhecem algum irmão que diz assim: irmão, a luta está tão grande que eu acho que eu vou entregar o cartão de membro? Né? Irmão, se o pastor me der a oportunidade hoje para cantar, eu vou dizer para ele que hoje eu não canto, não oro, não prego, não faço nada, porque a minha alma está angustiada. Ou seja, nós estamos se deixando ser abatidos pela alma. Davi estava quase nesse ponto. Quando ele percebeu, ele disse: não vou deixar acontecer isso comigo não. Aí ele bate no peito, enche o pulmão e diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Poderia ter para ler o salmo todo aqui. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se a alma você não me domina, porque eu ainda tenho comunhão com Deus. Se a alma estiver em harmonia com o espírito e o corpo, a vida cristã é uma vida saudável. Eu preciso me recordar a um testemunho que eu ouvi várias vezes aqui nesse púlpito, e os irmãos ouviram também, do nosso pastor, querido pastor Eurico. Ele chegava aqui e dizia: irmãos, eu fui visitar o nosso irmão que já dorme no Senhor, irmão Enildo,
quando eu voltei de lá, voltei confortado. Todos nós ouvimos o pastor falar assim várias vezes: visitar o irmão Emílio naquela situação é voltar confortado. Quem faz isso? Paz. Eu preciso parar para falar línguas estranhas aqui nesta noite. Aleluia. Paz. Vamos seguir. Os ressentimentos, as emoções, o perdão, o relacionamento desequilibrado, as mágoas não serão carga suficiente para diminuir ou impedir nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Em meio à provável turbulência que afligia Davi, não brada, mas recolhe-se na sua capacidade, ou na capacidade que o levou àquele patamar. Davi era rei de Israel, e a Bíblia diz que foi Deus quem declarou: achei um homem segundo o meu coração. E ele então para e diz assim: é aqui, nesta situação, nesta capacidade, que eu vou parar e introspectivamente vou buscar saúde para a minha alma. A minha alma está doente, mas eu tenho como buscar saúde, e vou buscar. E aí lá no Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus. Isso aí não foi no meio de todo mundo não, foi ele e Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece o meu pensamento, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meu irmão, se tem não, porque não é por acaso que nós estamos aqui. A sua alma está em aflição, está em angústia. Lembre-se da capacidade que Deus te deu, do privilégio de estar sentado aqui, ouvindo a voz de Deus. Recolha-se a esta capacidade e peça ao Senhor que ajude a restaurar a alegria da sua alma. Aleluia, glória a Deus. Ponto de número 2: a natureza da alma, imortalidade e imortalidade. O texto de Mateus 10, 28, que é o nosso texto, é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Jesus deixa claro que a alma, substância intangível e perecível, e corpo, substância tangível e perecível, são parte distinta e que elas se separam na hora da morte. Então, quando Jesus fala a respeito, lá no nosso texto, Mateus 10, 28, ele está mostrando claramente que existe uma separação. Aqui está a diferenciação entre o poder do homem e o poder de Deus em relação à alma do homem. Nós vivemos, no nosso contexto, com alguns conceitos. Eu separei 2, porque para ajudar o nosso entendimento: o materialismo, que nega a existência da alma, afirmando que o homem tem um corpo, e o monismo, que dizem que o corpo e a alma são substâncias como os dois lados de uma moeda. Então nós temos aqui dois tipos de conceitos que são nocivos, perniciosos e mentirosos diante da palavra de Deus. Por quê? O primeiro nega a existência da alma, e na Bíblia nós estamos estudando que a alma existe sim, e o segundo diz que alma e corpo é a mesma coisa, e aí nós já aprendemos que não é a mesma coisa. São desfeitos os dois conceitos, porque a Bíblia diz que eles se separam. Eclesiastes escreveu: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí nós temos uma dúvida que muitas pessoas até me fazem essa pergunta: para onde vai a alma? O que acontece com a alma? Todo mundo quer saber isso, né? Eu também quero. Então vamos lá. Ora, se a vida foi otorgada por Deus quando Ele soprou nos narizes do homem, e a vida compreende corpo, alma e espírito, é evidente que a alma e o espírito são imortais. Sendo imortais, eles voltam para Deus. Simples assim, né? Então, para onde vai a alma?
volta para Deus. Não existe alma vagando, aguardando outro corpo para entrar. Não existe reencarnação. Ou agora, por último, né, o negócio está tão feio que por último o cidadão está vivo e está dizendo assim: quando eu morrer, quando eu voltar, eu quero ser um gatinho, um cachorrinho, um papagaio. Não vai, porque cada corpo tem uma alma e um espírito dado por Deus. A clareza da verbalização bíblica e o pó volte à terra como era, entendemos simplesmente e facilmente que o corpo é substância. Aí o que nós aprendemos? Na ressurreição dos salvos acontecerá a transformação dos corpos de pó em corpos de glória. Eu estou falando aqui o que? Do arrebatamento. No dia do arrebatamento, os corpos. Então, se tiver dois espíritos, um vai ficar assim. Duas almas, uma vai ficar. Aliás, perdão, se tiver dois corpos, né, um vai ficar aí, esperando que a alma é uma só. Não é assim? Então não é isso. No arrebatamento da igreja, os corpos que são substância, que é matéria, vão ser transformados num corpo de glória, e nós, completos, espírito, alma e corpo, estaremos para sempre com o Senhor. Agora, após o milênio, haverá a ressurreição daqueles que já estão condenados. Se vai haver ressurreição, tem que ser de corpo também. Então vai haver ressurreição dos corpos. Eles serão recompostos, alma e corpo, e comparecerão diante do trono branco para receberem a sentença final. Aí é que o textual diz lá: tema aquele que pode lançar o quê? O corpo e a Bíblia. Né? Glória a Deus, graças a Deus que aqui é Bíblia direto, né? E com Bíblia a gente aprende muito. Aleluia. Muito bem. A parábola proferida por Jesus em Lucas capítulo 16, que é a parábola do rico e o Lázaro, aborda, entre outros ensinamentos, a consciência da alma. Tem gente que pensa que morreu com a alma. Opa! Fica aqui em cima, você não consiste. Pensam que morreu e a alma acabou. Não é isso. Observe bem. Além de perceber o seu estado, o rico lembrou dos seus irmãos que estavam indo para o mesmo lugar. Então existe consciência. Tá? Aliás, a Bíblia diz que depois de tudo isso aí tem um lugar que onde o bicho não morre. Depois a gente fala sobre isso, que não é o caso aqui. Observe o detalhe. O que foi decidido aqui em vida não tem como reverter depois de passar os portais da eternidade. Então, resolver o problema da alma é agora, enquanto nós estamos em vida, porque depois não tem missa de sétimo dia, não adianta subir escada de joelho 365 degraus, não adianta rolar morro abaixo, porque não vai dar jeito. Tem que resolver agora, em vida. Paulo diz que toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Infelizmente, alguns de nós perdemos a direção celestial. Sorrateiramente aderimos à ideologia marxista quando nos enganjamos nos processos políticos como solução para os problemas do homem e acreditamos que as doutrinas sociais, políticas ou econômicas que são falíveis trarão refrigério para o ser humano. Então, eu não vou ficar muito tempo falando sobre isso, a gente precisa falar bastante com o nosso público. Mas vejam bem, não existe uma outra forma. Muitas das vezes, nós desprezamos a autoridade da Bíblia, relativizamos o comportamento moral, ético e social, nos sentimos vítimas de um sistema, nos envolvemos com os ativismos, achismos e um monte de ismos, e pensando que vai resolver a situação. Meu irmão, o problema é da alma. Nós estamos tratando aqui de alma. Então não adianta. Nada social vai resolver o problema de alma. Alma se resolve
tivemos o epicurismo e tivemos o estoicismo. O epicurismo era um prazer moderado para atingir certa comunidade. Então você vai, tem um prazer moderado, fica ali e tal, não sei o quê. E sabe aquele negócio que eu vou falar? Zen? Fica zen e resolve. Já, do passado. Né? E o estoicismo? Busca pela felicidade através da virtude. Você já viu pessoas que dizem assim, ó, eu tenho que emprestar, eu tenho que dar, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que fazer um monte de coisa para ver se resolve o problema da alma? Nada disso resolve. Esse grupo aí nega a existência da alma após a morte. Porém, a Bíblia deixa bem claro que a responsabilidade é pessoal. O Senhor Jesus Cristo, aliás, o Senhor Deus inspirando o profeta Ezequiel, ele disse: eis que todas as almas são minhas. Então, se as almas são de Deus, o nosso problema da alma tem que ser resolvido com Deus. Não é com ação social, não é fazendo caridade, não é rastejando, não é fazendo penitência. Tem que ser resolvido com Deus. Toda filosofia ou teologia que nega o individualismo do pecado ataca direto ao plano divino da salvação. Existem algumas filosofias que não aceitam que eu sou pecador. Ao contrário, eles divulgam que nós somos pecadores por atacado, por causa dos problemas sociais, por causa disso, inventa muita coisa. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós, cada um de nós, somos responsáveis pela nossa vida para com Deus. Não existe plano mágico ou mirabolante, ou plano B, que resolva a situação do homem. A situação do homem só é resolvida através do sangue do Cordeiro imaculado. E graças a Deus que em meio a essa tempestade, a igreja fiel permanecerá com a sua fé inabalável. Oh, glória a Deus, aleluia. Alma sarada, fé inabalável. Alma sarada, comunhão com Deus. Vamos seguir. Eu acho que vai dar para terminar aqui. Eu estou pulando algumas coisas para nós podermos aproveitar. Muito bem. Aí nós temos agora materialismo e teologia. Ponto 2, 3. Teologia da libertação. A igreja está sendo invadida por essa prática que prioriza a salvação física, luxúria, descompromisso e tantas outras coisas. Com isso, o desvario invade a alma, o errado parece ser certo, vem o desespero, usamos como subterfúgio as desculpas psicossomáticas, cada vez mais intensa, sem querer recorrer à fonte da vida que é Cristo. A Bíblia diz assim, Lamentações capítulo 3, verso 39: de que se queixa, pois, o homem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Os adeptos dessa prática marxista dizem: Deus existe. Marxista dizem: Deus existe. Eles não negam a existência de Deus, só que eles vivem como se Deus não existisse. Negam ao Senhor Jesus Cristo usando linguagem religiosa. Eu comentei outro dia com um pastor amigo meu e disse para ele: nós temos que estar atentos, porque as artimanhas diabólicas, elas são muito sutis e a gente às vezes não entende. Há pouco tempo, os cantores populares, eu não vou falar mal de cantor não, viu, meu irmão? Fica tranquilo. Eu gosto de cantar também, vocês sabem disso, então não vou falar mal, né? Jogar perto do meu telhado. Veja bem, os cantores populares faziam o quê? Eles pegavam um banquinho, um instrumento, e cantavam sozinho ali sentado, e repetia. Aí o povo aplaudia. Isso veio para dentro da igreja. Aí os cantores evangélicos começaram a fazer a mesma coisa. Não é assim? Aí a gente, glória a Deus, vai ficar repetindo o nosso até a gente cansar de ouvir. Bom,
tem 66 anos de crente, ele tem mais que eu. Passar essa tarde para o senhor. Não ficar triste comigo. Veja bem, meus irmãos. Aí, o que o diabo fez? Ele resolveu tirar a mensagem do louvor. Tirar a mensagem como? Ele vai tirar a mensagem colocando a gente para cantar coisa do mundo? Não. Ele tirou a mensagem do louvor com a gente cantando louvor. Porque o cantor chega aqui e canta um pedaço de um pedaço do outro, pedaço do outro, pedaço do outro, pedaço do outro. E a mensagem? É o que nós estamos estudando aqui nessa. Eu não estou fora do estudo. E a mensagem? Cadê a mensagem do louvor? Ficamos então como? Sem mensagem. Sem mensagem, a alma não se edifica. Sem mensagem, a alma, o nosso coração não se esvazia. Sem mensagem, não vai haver espaço para ouvirmos a voz de Deus. E é tudo que o diabo quer, que eu não tenha espaço para ouvir a voz de Deus. Mas ele não vai poder fazer isso trazendo o Roberto Carlos aqui. Ele não vai fazer isso trazendo um sambista aqui. Ele tem que fazer comigo, que sou crente, membro da igreja, que canta. Ele vem aqui e canta um montão de pedaços. Você não aproveitou nada, que eu cantei um montão de pedaços, e aí Deus não conseguiu falar. Sim, por aí. Então vamos seguir aqui, para eu terminar com o pastor Edson, ainda está querendo puxar o trabalho também. Tal abordagem é perniciosa. Os adeptos dessa prática marxista, eles dizem: Deus existe, vive como se ele, mas vive como se ele não existisse. A regeneração é substituída pelo ativismo político. A igreja é transformada em agente de revolução social, invalidam a centralidade da cruz, trocando a expiação pelo engajamento ideológico, consideram o homem bom e apenas vítima do sistema, não um pecador que precisa de arrependimento. E aí eu prego, acabo de pregar e digo: meu amigo, tem certeza que você está sofrendo nesse mundo? Aqui não está sofrendo nesse mundo. Tem certeza que os problemas estão te afligindo? Vem aqui que eu vou orar por você, você vai sair daqui aliviado. O camarada vem aqui, eu oro por ele e vai embora. Quando ele chega ali fora, a oração foi muito boa, mas eu continuo do mesmo jeito, porque não houve arrependimento, não houve trabalhar de Deus na alma. Aleluia. Mas não dá para dar muito. Influência na teologia da missão integral. Olha aqui, ó. Teologia da missão integral. Isso acontece no meio protestante. A teologia da missão integral, embora muito sutil, bebe da mesma fonte que eu falei agora anteriormente. Ao propor uma integração entre evangelização e ação social, ela frequentemente coloca a transformação das estruturas sociais no mesmo nível da salvação. Ou seja, você é pobre, mas se você ficar rico, a sua bênção chegou. Ficou no mesmo nível. É isso que nós estamos tratando. O foco do Evangelho se desloca do reino de Deus como realidade espiritual para o reino humano como uma realização terrena. A igreja é tratada mais como organização social do que como corpo espiritual de Cristo. Meus irmãos, vou falar aqui de algo que aconteceu. Se tiver alguém lá do Rio Verde 2 me ouvindo, né, primeiro que seja ele, eles vão testemunhar. Eu tentei de pregar semana passada lá na igreja, né, e eu tinha feito uma oração em casa. Eu disse: Senhor Deus, por que eu tenho que fazer apelo e ninguém vem? Se quem convence o homem é o teu Espírito Santo através do poder da tua palavra. Preparei a mensagem, fiz essa oração e fui pregar. Quando eu terminei de pregar, aí o pastor falou: pode orar, pastor. Vamos orar, meus irmãos.
para que Deus não fiz apelo, vamos orar. Quando eu oro, está vindo um cidadão chorando, se eu quero me reconciliar com Deus. Então não foi o meu convite, foi a operação do Espírito Santo. A igreja não pode ser simplesmente uma reunião social, mas tem que haver a transformação. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui e o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, porque as nossas almas pertencem a Deus. Vamos encerrar. Vai dar para encerrar. Paulo orientou a Timóteo que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exorte com toda a longanimidade. Aqui encerramos o último ponto. Alma renovada e submissa a Deus. A estabilidade da nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. As constantes pressões dos problemas da vida nos conduzem ao medo e à ansiedade. Uma ameaça externa traz uma reação emocional e fisiológica que desencadeia a ansiedade. Não podemos permitir que sejamos dominados por essas reações doentias ou pensamento que nos leve à desesperança. Essa condição não provém de Deus. Então, precisamos vencer. A desesperança não vem de Deus, porque o que é que nós temos, né? O pessoal diz aí, a última coisa que morre é a esperança, e a nossa esperança é ir para o céu. Então nada pode tirar a nossa esperança. E aí o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Vamos voltar lá no salmista rapidinho. Por que estás abatido, minha alma? Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum desvio. Minha alma bendiz ao Senhor. Resolveu o problema. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. A promessa de Deus é livrar-nos de todos os nossos inimigos. A única condição que Deus coloca para nós é confiar nele. Foi assim que Josafá venceu. Pela manhã venceram, se levantaram e saíram do deserto de Goa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém. Olha que coisa bonita que Josafá fala. Crede no Senhor vosso Deus, e não tem depressão. Crede no Senhor vosso Deus, e não tem angústia na alma. Crede no Senhor vosso Deus, e a paz reinará no seu coração, na sua alma. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cuide bem da sua alma. Reconheça que ela necessita de Deus para sobreviver. Somente a presença do Todo-Poderoso pode curar a inquietude da alma. Os males destes séculos inerentes aos distúrbios psicossomáticos serão sarados através da cura da alma. Isaías vaticinou: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz do Calvário, ele conquistou para nós o livramento e a cura do corpo e da alma. Nenhum pensamento malicioso deve se apegar a nós. Devemos rejeitá-los com veemência, arremeter-nos à amplidão da glória de Deus, para estarmos em perfeito estado de purificação e renovação. Paulo escreveu: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é
se há algum louvor nisto, pensar. O cristão precisa viver, nós precisamos viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, para podermos manter a nossa alma pura. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. E que nesta noite nós possamos ser os cuidadores, os guardas da nossa alma. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que a nossa alma seja guardada, seja protegida pelo poder da palavra de Deus. E se assim for, não teremos que tomar remedinho de tarja preta, não teremos que viver pensando o que vai acontecer amanhã ou depois, não teremos que estar desesperados, mas podemos fazer como disse o Salmo de número 37: deleita-te também no Senhor. Aleluia. Fiquemos de pé, por favor. Deleita-te também no Senhor, e Ele realizará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Oh, aleluia, aleluia. Isso se chama paz na alma. Viver com paz na alma é a melhor coisa que existe. Quando a minha esposa teve um princípio de infarto em Goiânia, eu fui ao médico, levei ao médico, um posto de saúde velho, pastor, parecia uma casa abandonada, e ela um pouquinho agitada, e eu bem tranquilo, e estava tudo na mão de Deus. Achamos um cardiologista, um enfermeiro muito bom. Com menos de 2 horas ela já estava no melhor hospital de Goiânia, hospital de referência do coração. Ela disse: você está vendo eu morrendo e você está nessa tranquilidade. Eu falei: eu tenho paz. Aleluia. Eu tenho paz. E o que Deus quer para cada um de nós é que nós tenhamos paz na alma. Aleluia. Que o nosso aleluia, o nosso glória a Deus, a nossa adoração não seja só por estar aqui, mas que seja porque a paz reina dentro do nosso coração. Existe entre nós alguma pessoa que não pertence a nenhuma denominação evangélica? Levante a mão para eu conhecer. Tem alguém que não pertence a nenhuma denominação evangélica? Não, todos são evangélicos. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Alguém para se reconciliar com Deus? Não, então nós vamos orar. Meus irmãos, debaixo da autoridade que Deus nos concedeu nesta noite, eu gostaria de fazer uma intercessão com os irmãos e ministrar sobre as nossas almas. Talvez o silêncio esteja falando muito mais alto do que as manifestações verbais, porque falar da alma fala do que está dentro. E às vezes a situação é tão difícil, tão complicada, que nós não temos força para dizer assim: a minha alma está em angústia. Mas mesmo não tendo força, o Espírito Santo de Deus, que conhece cada um de nós, pela sua palavra, Ele consegue ir lá onde está a alma e trazer ao nosso coração aquilo que nós precisamos, que é dizer: socorre a minha alma, Deus, porque eu preciso de paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar. Enquanto eu estiver orando, eu gostaria que você orasse comigo. Eu tenho certeza que não só a alma estará em paz, mas enfermidades serão curadas aqui nesta noite.
Sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui de uma forma especial. Se o Senhor trouxer paz à tua alma, essa enfermidade que te atormenta, ela vai embora. E o nome do Senhor Jesus continua sendo glorificado. Gloriamos a Deus com nossa presença. Te adoramos, Pai. Bendizemos o teu nome nesta noite por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Poder ministrar a tua palavra neste santuário, tratar desta parte tão importante do nosso corpo, que é a alma. É de verdade que o teu Santo Espírito tem falado aos corações aqui neste lugar. Paramos para refletir a nossa situação, como fez o salmista Davi. Mas neste momento nós nos importamos a Ti para te suplicar misericórdia do céu. E para podermos abrir o nosso peito em alto e bom som e dizer: bendize a minha alma ao Senhor. Eu sei, ó Deus, que aqui existem vidas que precisam de paz na alma. Vidas que precisam, Senhor, de um refrigério na alma. Havendo refrigério na alma, haverá comunhão contigo. Havendo comunhão contigo, Senhor, a nossa esperança é renovada. E se a nossa esperança é renovada, nós podemos dizer: o céu é logo ali, e é para lá que nós vamos. Te adoramos, ó Deus, nesta noite, te glorificamos, ó Senhor, por esta oportunidade feliz. Aceita nossa oração, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Podeis tomar as vossas assentos. Muito obrigado, pastor.